Boa noite a todos, boa noite, Enir, Boa tudo noite, bom? Patrícia, tudo bem? Estamos aqui, hoje são 14 de abril, estamos ao vivo pela nossa amada casa de Oswaldo Cruz, Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, e pelo Terceiro Seu, dando continuidade, como a Enir prometeu, né, no sermão profético. E Isso aí. hoje é o sermão profético, princípio das dores. Isso Então aí. vamos dar uma boa noite aqui para Célia. Boa noite, Célia, querida. Heloísa, Leida, como vai, Leida? Eleazar e todos que já estão aí presentes. A gente vai iniciando, né? Para não perdermos tempo. Rosana, que bom que você conseguiu. Mandei para ela agora, acho que tinha esquecido. Então vamos aqui fazer uma leitura enquanto o pessoal vai chegando e depois a gente faz uma prece e passa a palavra para Enir. Então abrimos aqui, é o Vida Feliz. Abrimos na lição 104, que aí a Joana vai nos dizer através da psicografia do Divaldo. A inveja é um grande inimigo que necessitas combater no teu mundo íntimo. Ela se insinua cruel nas telas mentais e desequilibra a emoção. Torna-se fiscal impiedosa e capataz insensível. Arma ciladas, vinga-se pelo pensamento, através da palavra e da ação. Persegue implacavelmente. Incontestáveis crimes se originam na inveja, fora aqueles que não chegam a consumar-se. A inveja é inferioridade que tem de ser corrigida e transformada em transformada em camaradagem e satisfação. Então, com essa leitura, todos nós aqui presentes, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, que tanto nos envolve, nos ilumina e nos fortalece na nossa caminhada. Vamos agradecer a Ele pelo dia de hoje, por essa oportunidade de estarmos aqui, podendo falar em seu nome, estudar aquilo que nos foi trazido através do Evangelho. Que possamos, Senhor, estar com os nossos corações abertos para receber esses estudos, esses ensinamentos que tu trouxesse há mais de 2000 anos para cada um de nós. Que possamos, dia a dia, poder nos aproximarmos mais de ti, para que a nossa caminhada fique mais leve, para que a nossa caminhada seja com fé e perseverança, sempre fazendo a nossa parte, porque através desses estudos e desses encontros, que temos inúmeros, é só saber buscar, possamos edificar o teu reino dentro do nosso coração, para que desta forma a paz e o amor possa ser transmitido através de nós, fazendo sempre com que sejamos instrumentos da tua luz e do teu amor. Gratidão, Senhor, por este momento, que tu possa envolver a nossa querida irmã Enir Sattler, que fez os seus estudos e nos trará todas essas informações na noite de hoje. Gratidão, Jesus, a envolva, a ilumine e que nós possamos sair daqui, Senhor, melhores do que chegamos. Gratidão por esse momento. Que assim
Enir, vamos dar só uma boa noite aqui, Edilene, a José Carlos, boa noite, Maria Araújo, Lélia e todos os outros que já estão aí. Passo a palavra para você. Boa palestra. Obrigada, Patrícia. Ficou picado, né? Não sei o que houve aí, mas tudo bem, obrigada. O que está picado? Não, ficou a tua voz picada, mas já voltou de ficou, novo. voltou? Já, então já voltou. Tá tudo certinho agora. Tá bom. Gente, boa noite a todos, boa noite a Patrícia. Gratidão por nós estarmos aqui reunidos essa noite e podermos falar um pouquinho mais sobre as passagens de Jesus, fazendo algumas reflexões, alguns links com a doutrina dos espíritos, com as obras básicas, com as obras complementares sérias, como do Chico Xavier. E vamos às nossas reflexões. Como a gente viu já em outro momento, é muito importante a gente estar falando sobre o sermão profético, porque é um sermão que vai falar sobre acontecimentos que viriam após a morte de nosso Senhor Jesus Cristo e, principalmente, estariam relacionados com aquilo que nós espíritas chamamos de transição planetária. Essa noite, uma das partes desse sermão que a gente escolheu para falar foi intitulado O Princípio das Dores. E é preciso a gente tecer uma reflexão do que nos leva a ter dor, a cronificar esse processo de dor que se chama sofrimento, que promove o sofrimento na nossa vida. Então a gente foi buscar uma reflexão embasada numa obra de Kardec, intitulada A Gênese, no capítulo 3, onde vai falar sobre a origem do bem e do mal. E vai dizer para nós que o mal ele é praticado de duas formas, né? ou ele se produz de duas maneiras. Uma pela omissão, que é quando eu sei, mas eu estou comprometido com outros valores, com outros interesses, e eu não pratico o bem. E o outro é quando eu ignoro o bem, eu ainda estou num processo de amadurecimento interno, e por eu ignorar, então eu não sou capaz de realizar o bem na sua integral concepção, ou da melhor maneira possível dentro das minhas capacidades evolutivas. E é claro que são duas grandes ilusões, né? Tanto a omissão quanto a ignorância. A ignorância, tudo bem, eu ignoro e fico dentro de um processo de ilusão. E a omissão é quando eu quero me convencer de que eu fazendo de conta que eu não entendi, está tudo certo. Mas não está tudo certo, porque o que é errado e o que é certo, sempre será assim. Nós vimos também, numa palestra passada, que de uma forma didática, nós vamos conseguir agrupar alguns ensinamentos de Jesus em 4 grandes sermões. O primeiro sermão da montanha, que é o de suma importância, que lá tem todo um roteiro, todo um código moral para a gente seguir, e conseguirmos sair dos ciclos reencarnatórios de dor e também implantarmos o reino de Deus aqui na Terra. Tem o profético, que é esse que a gente vem fazendo, que ele vai falar sobre essa transição planetária, essa nova fase que a gente vai estar vivendo, que é deixar para trás esse mundo de provas e expiações que a gente vive e ingressar nesse mundo de transição ou chamado mundo de regeneração. E tem outros sermões, que é o sermão do cenáculo, que foi feito só por João, encontra-se só no Evangelho de João, e o sermão dos 8 ais, que foram direcionados de uma forma específica, ou parece ser específica, né, aos escribas e fariseus, mas ele é tão atual, né, porque Jesus, quando fala, ele não falava só para uma comunidade, só para um povo, mas ele falava para o planeta Terra de uma forma geral. Então a gente vai ver que ele é vanguardista também. Vamos lá, vamos seguindo. O sermão profético foi, como a gente já falou da última vez, ele foi proferido em Jerusalém, que significa cidade santa, num monte chamado Monte das Oliveiras. E não é por um acaso que ele escolheu geograficamente um Monte das Oliveiras. Também para nos levar a uma reflexão que é preciso nós verticalizarmos
as nossas emoções, mudarmos os nossos valores, que em geral estão muito voltados para aquilo que a traça e o ferrugem corrompem. Então Jesus profere lá no Monte das Oliveiras, que é um convite à verticalização, e também porque as oliveiras que produzem a azeitona, que a gente tanto gosta, para fazer o azeite, é necessário que ela passe pela maceração, mostrando que se nós quisermos verdadeiramente extrair o melhor de nós, é preciso passar por um circuito de dor. É preciso passar por esse sofrimento chamado autoconhecimento e reforma íntima. É preciso sair da nossa zona de conforto. E isso é muito difícil ainda na categoria de espíritos imperfeitos, que são a maioria de nós. Não vou dizer todos, mas a grande maioria de nós que estamos reencarnados aqui na Terra, somos espíritos imperfeitos. Então nós temos essa dificuldade muito grande de sair da zona de conforto. O sermão profético ele foi descrito nos 4 evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas. E nada vamos encontrar dele no Evangelho de João. Nesse mesmo tempo, João vai estar escrevendo, falando sobre o sermão do cenáculo, que a gente já teve a oportunidade de fazer umas introduções, está lá no nosso canal e também no canal do Oswaldo Cruz, no canal do YouTube, e que posteriormente pretendemos dar seguimento com mais profundidade. Então, no Evangelho de João, não encontramos nada sobre o sermão profético, porque ele vai estar falando sobre o sermão do cenáculo. A estrutura do sermão profético é bem interessante e ampla. A gente vê que a gente fez uma introdução na palestra passada, nessa nós estamos no princípio das dores, mas ele comporta 2 capítulos do Evangelho de Mateus, o 24 e o 25. Então a gente vai ver que ele é amplo em elementos para estudar, para aprofundar e para refletir. Inclusive, dentro deles, vai existir algumas parábolas, como a da figueira, do mordomo, das 10 virgens e dos talentos. Então, ele vai guardar bastante assunto para a nossa reflexão durante os próximos domingos, que eu espero encontrar com todos vocês. Muito bem. O sermão profético ou escatológico, que a gente sabe muito bem, foi preferido por nosso Senhor Jesus Cristo, que é um desdobramento dos espíritos puros. Isso está lá no livro, na Revista Espírita, de 1868, em fevereiro e março, em artigos intitulados Fevereiro, Messias do Espiritismo e Espíritos Marcados. E em março, comentários sobre os Messias do Espiritismo. E lá, então, a gente vai ver que nosso Senhor Jesus Cristo chegou ao mais alto grau de uma hierarquia celeste. Foi tão alto, ele atingiu tamanha perfeição, que esses tipos de espíritos são espíritos que, mesmo quando eles vêm à Terra, eles não sofrem mais as vicissitudes humanas, eles estão totalmente apartados das vicissitudes humanas. Então, eles são perfeitos, verdadeiramente. Né? Eles não cometem erros nem fragilidades que nós, humanos, praticamos. Eu deixo as fontes, os slides essa noite, eu decidi deixar na íntegra, para que depois vocês possam olhar e copiar as fontes, e depois vocês ir lá confirmar se está tudo ok o que foi colocado aqui. Isso é de suma importância, principalmente nesse momento de transição planetária, tá, gente? Num livro que eu gosto muito, intitulado A Caminho da Luz, e que tivemos a oportunidade lá na casa de Oswaldo Cruz de estudarmos ele 2 vezes, Emmanuel vai estar falando no capítulo 1 sobre a comunidade dos espíritos puros. E eu trouxe esses slides para ver o quanto que faz ressonância, faz link com as obras básicas da codificação. Então, Emmanuel diz assim: rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, que sistema? Nosso sistema solar, que é composto pelo Sol e seus planetas, né? Existe uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, por Deus, né? Em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, existe essa comunidade de espíritos puros que administram todo o sistema solar,
administram os planetas, o norte, a diretriz, a direção dos planetas que estão envolvidos dentro do sistema solar. Esta comunidade, diz Emmanuel, de seres angélicos e perfeitos, olha lá a ressonância, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra, o que foi dado a saber para ele, para Emmanuel, né? Se reuniram nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Vamos ver essas 2. Primeira, verificou-se quando o orbe se desprendia da nebulosa solar. E a segunda, quando da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo ao planeta Terra. Então, essas foram as informações dadas por Emmanuel em 1938, por isso que eu botei essas observações aqui embaixo. Mas isso foi dito no primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz. Para quem estudou o livro Caminho da Luz todo, no capítulo 24, Emmanuel vai dar uma outra colocação para a gente muito importante. Ele diz assim: espíritos abnegados e esclarecidos falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar, da qual é Jesus um dos membros divinos. Reunir-se-á de novo a sociedade celeste pela 3ª vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso planeta. E aí Emmanuel vai terminar assim: que resultará desse conclave dos anjos do infinito? Deus o sabe. Nas grandes transições do século que passa, aguardemos o seu amor e a sua misericórdia. Então, Emmanuel não sabe dizer quanto, porque, né, os espíritos sérios não dão datas precisas, podem dar datas próximas, mas não precisas, mas que essa comunidade de espíritos puros, da qual Jesus faz parte, se reunirá de novo nas proximidades da Terra para decidir. E a gente sabe que é nesse momento de transição planetária que eles vão se reunir. Não sabemos quando será essa data. Esse livro foi escrito em 1938, mas haverá de ser, se ainda não foi, provavelmente em algum momento será, para decidir sobre os espíritos que estão aqui encarnados ou desencarnados, qual vai ser a finalidade deles diante do comportamento deles diante da humanidade, né? Então, isso é importante a gente saber, que eles estão cuidando de nós, isso é a primeira informação, olha só, nós estamos sendo cuidados e administrados o tempo todo. Então, há um cuidado, um amor muito grande desses espíritos pelos nossos destinos, mas o nosso destino depende da gente. Nós estamos escrevendo o nosso destino, nós estamos traçando o nosso rumo, dia após dia, com o nosso comportamento. Então, precisamos compreender que eles não farão por nós o que nós temos que fazer, que é o trabalho do autoconhecimento da reforma íntima. Para nós podermos ingressar no mundo de regeneração, é de suma importância que nós busquemos nos elevar, nos verticalizar. Então, mas eles estão atentos à nossa evolução, ao nosso esforço, lutando e batalhando para que a gente consiga verdadeiramente vencer as nossas sombras, as nossas vicissitudes e podermos ingressar no mundo de regeneração. Caso não, a gente sabe que a gente será degradado para um planeta inferior para começarmos novamente o ciclo de provas e expiações. Como se fosse uma série, a gente vai recapitular ela novamente, já que a gente foi aluno rebelde, faltou a aula, não cumpriu com os deveres, não fez tudo que precisava ter feito. Isso a gente viu também. Vamos lá, o que nos cabe hoje fazer alguns comentários. Mateus capítulo 24, versículo de 4 a 14. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim.
Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, se ele fala dos momentos de dor, mas ele também fala da recompensa daquele que permanecerá firme na fé, aquele que permanecerá íntegro na busca do entendimento e da vivência das leis de Deus. Então, isso tudo é muito esperançoso e é muito reconfortador também. Se nós vamos viver períodos de sofrimento, mas nós também teremos uma recompensa por tudo isso, digamos assim. Essa profecia de Jesus, né, que esse sermão profético, ele tem por objetivo assegurar nos corações de maneira que, quando os acontecimentos sucederem, não sejamos sobressaltados. Confirmar a nossa fé, verificando que assim fora predito, e preparar-nos para os acontecimentos. Então, é um alerta que isso tudo vai acontecer, que a gente se prepare, que a gente se estruture internamente, para que a gente não perca a fé, para que a gente possa ser provado na fé e sair com aprovação por essa prova que passaremos, e, ao mesmo tempo, a gente entender que depois de tudo isso, depois da tempestade, virá a bonança. Mas é preciso a gente se manter firme. Alguns assuntos resumidos que a gente vai ver nessa passagem que a gente acabou de ler. Muitos tentarão se passar como enviados do Cristo. E para isso a gente vai ter que ficar em alerta, entender o que é um espírito bom de verdade. Um espírito bom é aquele que não oprime as pessoas, um espírito bom é aquele que zela pelo outro, que cuida do outro, que anda junto com o outro. Que vai haver conflitos entre as nações, a gente já está vendo aí. Fomes, pestes, a gente já passou por uma peste, né, que foi a pandemia, talvez passaremos por outras, é bem provável, principalmente por causa do degelo dos polos. Lá existem bactérias e vírus que estavam adormecidos pelo congelamento e que agora, com o degelo dos polos, o que vai acontecer? Esses vírus e as bactérias virão novamente, né? Haverá terremotos, isso sempre houve, né? São os flagelos destruidores. Os que seguem o Cristo serão perseguidos, isso sempre foi assim. Todo aquele que tentou fazer o bem na terra, a gente vai ver que foi perseguido, Gandhi foi perseguido e foi morto, Martin Luther King foi perseguido e foi morto, e assim vai. E assim vai. Outros tantos que fizeram o bem na terra foram perseguidos e mortos. Os próprios discípulos, os próprios apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, com exceção de João, todos eles sofreram, né? Tiveram mortes violentas proporcionadas por tiranos. Então a gente entende que é assim. Enquanto o mal predominar na terra, será dessa forma. Multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. É o reinado do individualismo. Né? O que é esse amor que está se esfriando? É o reinado de individualismo. E hoje a gente está vivendo muito uma coletividade individualista. Isso foi até muito bem trabalhado nas obras de Zygmunt Bauman, que é um sociólogo polonês que morreu, deve ter uns 2 ou 3 anos, por aí, 2 a 4 anos no máximo, eu quero crer, e as obras dele já falam muito dessa sociedade, né, essa modernidade líquida que ele chama, cujo individualismo é a marca que caracteriza essa sociedade. Falarão-se dos falsos cristos e falsos profetas, e as recompensas para aqueles que resistirem até o final, se manterem íntegro a Jesus, amar o próximo, ser brando e pacífico e misericordioso, eles conseguirão ficar aqui, no planeta de regeneração. Vale a pena.
Depois de Jesus estar lá, conforme a gente viu na outra palestra, né, que estava conversando com os discípulos dele, Jesus respondeu: cuidado para que ninguém vos engane. E para a gente não se enganar, a gente tem que ter muita certeza do que é o bem. O bem tem que estar muito dentro de nós para a gente poder entender quando o mal permear os conhecimentos. Costuma-se falar que muito pior do que uma mentira social é uma meia-verdade, porque a meia-verdade ela encanta, ela envolve, ela confunde e vai. A mentira a gente vê logo e descarta. Então a gente tem que tomar muito mais cuidado com a meia-verdade, que é aquela que usa das palavras de uma forma encantadora, mas no fundo, o discurso é vazio e o discurso é personalista, só tem a intenção de que prevaleça os interesses pessoais daquele que está fazendo o discurso. Então é necessário que a gente tenha bastante feeling, bastante reflexão, porque virão esses discursos vazios na sociedade. Isso existiu na época de Sócrates, que ele chamava os sofistas, isso existiu na época de Jesus, ele chamava de hipocrisia farisaica, e isso existe hoje, a gente chama de demagogia. Então, isso só mudou de nome, mas a hipocrisia humana é a mesma, né? Passando de séculos a séculos. Né? E em resposta a essa advertência de nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala assim, pois muitos virão em meu nome, dizendo que estão em meu nome, e dizendo, eu sou o Cristo, e vai enganar a muitos, e vai levar a muitos, né? Vai dizer, eu sou o Cristo, mas o Cristo não faz guerra, o Cristo não separa, o Cristo não desrespeita, o Cristo não submeteu ninguém jamais, mesmo diante da sua condenação, que era injusta, ele poderia ter utilizado dos seus poderes, porque ele é um dos governadores do planeta Terra. Mas ele ficou quieto, deixou até o final. Ele não foi violento, ele não agiu olho por olho, dente por dente. Em resposta a essa colocação, nós vamos encontrar na Revista Espírita, de fevereiro de 1868, intitulado Os Messias do Espiritismo, um pequeno trecho onde Fenelon fala: a corrupção dos costumes, as desgraças que serão a consequência do desencadeamento das paixões, o declínio da fé religiosa serão os sinais precursores do seu advento. Então, haverá inversão de valores. As religiões declinarão. Declinarão em função de quê? Elas declinarão porque não estarão verdadeiramente pregando a palavra de Deus desinteressadamente. Porque se pregam a palavra de Deus, não haveria declínio nas religiões. Quando há um declínio numa religião, o fator que desencadeia esse declínio é que está muito mais mesclado os interesses humanos, as colocações humanas, do que as palavras de Deus, do que só a lei propriamente dito. O problema das religiões é humano, não são as religiões em si. Então, o Fenelon ele já faz para a gente ali, ele já abre uma reflexão para a gente ficar atento a essas coisas, em todos os âmbitos da sociedade, mas aqui no que ele está querendo dizer, propriamente dito, nos âmbitos da religião. Porque quando a gente se afasta de Deus, a gente mergulha de cabeça no materialismo sem fim. E aí, então, ali no jogo do materialismo, vale tudo. Vale a gente prejudicar as pessoas, porque tudo vai valer. O outro deixa de ser irmão, passa a ser o inimigo em potencial. Então a gente precisa colocar isso no nosso coração. Quando a gente está agindo assim, esquecendo que o outro é irmão e que tem direitos iguais aos nossos, é o momento em que a gente se afastou tenebrosamente das leis de Deus. É quando a gente não consegue enxergar, mesmo naquele que tem opiniões totalmente antagônicas a nós, mas que a gente não consegue ter amor, ter carinho e ter respeito, é porque a gente já se afastou das leis de Deus há muito tempo. Há muito tempo. Porque são as opiniões pessoais que vão valer muito mais do que a lei de Deus, que nos ensina que nós devemos amar o próximo como a si mesmo. E, portanto, não devemos desrespeitá-lo sobre circunstância nenhuma, mesmo que ele seja desrespeitoso com a gente. Claro que a gente não quer dizer que com isso a gente não vá lutar pelos nossos direitos, mas lutar no bom sentido da palavra, de se colocar, e não de promover violência e discórdia e ofensas a terceiros. Né?
E ainda em cima disso, é Fenelon que vai nos falar também. A corrupção no seio das religiões é o sintoma de sua decadência, que a gente viu. A corrupção é quando a gente coloca muito mais do humano nas religiões do que de Deus, né? Como é o da decadência dos povos e dos regimes políticos, porque ela é um indício de uma falta de fé verdadeira. Os homens corrompidos arrastam a humanidade para o despenhadeiro funesto, e é verdade, de onde ela não pode sair senão por uma crise violenta. Dá-se o mesmo com as religiões que substituem o culto da divindade pelo culto do dinheiro e das honras. Então, é quando dentro dos templos religiosos vigora muito mais o dinheiro que você pode dar, muito mais, né, vai valer a presença ou a figura de algum representante do que Deus propriamente dito. É quando então a gente inverte, né? A gente passa a adorar o que é o do humano e não o que é divino, verdadeiramente. E aí ele continua, dá-se o mesmo, né, para a gente reforçar o que já falou, dá-se o mesmo com as religiões que substituem o culto da divindade pelo culto do dinheiro e das honras, e que se mostram mais ávidas dos bens materiais da terra do que dos bens espirituais do céu. Então, é uma outra coisa que a gente precisa ficar atento dentro do contexto religioso, né? Muito mais importante do que todo um templo é o ser humano, muito mais importante do que um templo é o templo interno. É claro que nós precisamos ainda do templo externo para poder construir o nosso templo interno, mas a gente não pode inverter valores em nome das nossas ideologias, das nossas vontades primordiais. E ainda continua, agora é Lacordaire, ele fala, quando uma transformação da humanidade deve operar-se, Deus envia em missão um espírito capaz, por seus pensamentos e por sua inteligência superior, de dominar os seus contemporâneos, de imprimir às gerações futuras as ideias necessárias para uma revolução moral e civilizadora. Isso aconteceu já na história da humanidade, que foi o declínio da Idade Média e o nascimento do Iluminismo. Isso já aconteceu na nossa história da humanidade. Por isso é importante a gente olhar para trás a história para a gente não repetir os erros que a gente vem repetindo e ver que isso já aconteceu. O que a gente vê no Iluminismo? O nascimento de uma série de espíritos, de uma inteligência superior, no campo, nos vários campos da ciência, que até então não existia ciência, né? Aí dá o nascimento verdadeiramente da ciência ali. Então a gente vai ver os gênios da filosofia, da arte, da matemática, de todas, né, das ciências políticas, e aí vai. E vem esses gênios, reencarnam para que essa mudança se faça. Isso a gente já viu na história da humanidade, isso vai ter de novo esse acontecimento. Só que agora vai ser uma alavanca poderosa e revolucionária no campo moral da humanidade. Não é só no campo intelectual, mas primordialmente, na alavanca primordial será na grandeza chamada moral, na moralização de toda uma comunidade de espíritos encarnados e desencarnados. Porque se a gente olhar hoje, o homem evoluiu bastante intelectualmente, mas moralmente ele está numa confusão sem fim, num atraso sem fim. Então, essa mudança se operará verdadeiramente na questão moral. É aí que vai ter muitos conflitos ideológicos, e Allan Kardec fala muito bem isso no capítulo 17 e 18 do livro A Gênese, que vai estar abordando bastante essas questões do sermão profético. Aliás, o capítulo 16, 17 e 18 são capítulos primordiais para a gente poder estudar o sermão profético de Jesus, para abrir os nossos horizontes. Então, leia lá o livro A Gênese de Kardec, capítulo 16, 17 e 18. Então, os principais conflitos que nós vamos ter ideológicos. E aí, por causa dos ideológicos, virão as guerras, virão as questões políticas. E a gente vê aqui no Brasil quanto que a gente se separou por causa de política, de extrema direita e de extrema esquerda. Eu costumo brincar com as pessoas dizendo que se partido fosse bom, ele era inteiro. Então, desde quando a gente deixa de amar o próximo por causa de questões ideológicas, políticas? Continuamos a ser seres políticos, mas não precisamos ser partidários, né? Porque nos partidos existem
colocações e diretrizes humanas. Então, para que a gente aposta tão alto em personalidades? A nossa aposta grande deve ser feita naquele que nos foi ofertado como modelo e guia da humanidade, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente viu agora mesmo a capacidade de nosso Senhor Jesus Cristo, o grau de evolução de nosso Senhor Jesus Cristo, um espírito perfeito, sem influência da matéria. E não naqueles que ainda sofrem grandes influências da matéria e que ainda visam muito mais os seus interesses pessoais do que os interesses da coletividade. Então, que a gente se abra, que a gente tenha essa visão ampliada na nossa vida. A gente não perde amizade por causa de ideologias. Amizades são coisas maravilhosas que a gente não deve perder nunca. Então, vamos seguindo. E Lacordaire, falando desses espíritos, né, que virão alavancar, então ele vai falar: Jesus Cristo foi um desses enviados excepcionais. Do mesmo modo, tereis para os tempos chegados um espírito superior que dirigirá um movimento de conjunto. Então ele já diz, vai ter um espírito superior também que vai dirigir esse grande movimento da Terra, alavancar o progresso moral da nossa Terra. E este espírito superior dará uma coesão poderosa às forças esparsas do espiritismo. Né? Então, isso aqui teria assunto para muita palestra, mas vamos lá. E aí continua Lacordaire. Se o Messias de que falam essas comunicações não é a personalidade de Jesus, é o mesmo pensamento, porque Cristo é uma falange. Jesus é o Jesus Cristo, faz parte da falange dos espíritos crísticos. Então, não é que a gente precisa entender que seja exatamente Jesus, existem outros espíritos, né? Além do Messias principal, que eles chamam de Messias, é essa pleiade de espíritos crísticos, né? Que não sofrem mais nenhuma influência da matéria, eles dizem lá, além dos Messias principais, espírito de escola, surgirão em todas as partes e que, como lugar-tenentes animados da mesma fé e do mesmo desejo, agirão de comum acordo sob o impulso do pensamento superior. Então vão reencarnar outros espíritos também, que trabalharão numa hierarquia inferiorizada aos espíritos chamados de Messias, né? Mas eles também ajudarão no alavancar desse progresso. E aí, eu vou colocar uma tabela aqui, além desses que não sofrem mais nenhuma influência da matéria, né, que é a perfeição que os torna infalíveis, eles não falhem nas suas tarefas aqui na Terra, e virão também espíritos superiores, isso está lá, tá? Na revista Espírita, por isso que eu botei ali nos slides para vocês terem tempo depois de olhar. E os espíritos marcados. Então, quanto aos espíritos superiores, eles falam, agem livremente por sua própria vontade. E aos marcados, como tem livre-arbítrio, pode falir. Então, esses dois aqui, olha, podem vir a falir. É claro que os superiores, em menor proporção dos espíritos marcados, mas podem vir a falir. Então, só podemos mesmo contar com uma infabilidade a esses espíritos crísticos, da qual Jesus é um deles, na qual a revista Espírita chama de Messias. Ok? Isso aí é só reforçando os slides passados, né? Os Messias, seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante, e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Por isso que ele foi nos ofertado como um modelo e guia. Então, se é por alguém que a gente tem que lutar, tem que levantar a bandeira, gente, é por alguém que é infalível, e não por espíritos que são falíveis como nós, né? Então, não criemos ídolos de pés de barros, porque os pezinhos quebram e a gente fica sem os ídolos. E a gente fica frustrado. Se é para lutar por alguém que vale a pena. Pensem nisso. E aí, o Pastorino fala na Sabedoria do Evangelho que essas dores serão importantes para nós porque elas provocarão em nós um avanço tanto na questão física quanto mental. Então, é de suma importância. Né? Eu só vou passar um slide aqui para relembrar uma frase de Emmanuel, uma frase muito importante que Emmanuel coloca assim,
A dor há de vir realizar a obra que não foi possível o amor edificar por si só. Num livro que está escrita essa mensagem, esse trecho que eu tirei, essa frase, chamado Servidores do Além, e o título da comunicação é Onde o Remédio? Muitas vezes o remédio amargo é a dor, é ali que vai alavancar a gente moralmente. É ali que vai fazer com que a gente saia do nosso umbigo universal e dê uma olhada para fora. E comece a sentir, não só a ver, mas a sentir o outro como meu irmão, com direitos iguais aos meus. E que, portanto, se eu não gosto de ser lesada dos meus direitos, da mesma forma o outro. Então, voltando aqui. E ouvireis guerras e rumores de guerras. Ué, não é a mesma coisa, não? As guerras são isso que a gente está vendo aí, Irã, Israel, faixa de Gaza, né? Tudo complicado. Não dá para levantar bandeira para país nenhum. Ali há muitas complicações que precisam ser vistas. A guerra é fruto, conforme está escrito lá no Livro dos Espíritos, do orgulho e do egoísmo humano. Então, não há como justificar a guerra. O que são rumores de guerra? Rumores de guerra são as guerras psicológicas que nós sofremos todos os dias pelos contatos com almas difíceis, pela mídia, que são os verdadeiros falsos cristos e falsos profetas em muitos momentos da nossa vida, porque propagam meias verdades, propagam mentiras que confundem a nossa mente e nos desviam do caminho reto. Então, os rumores de guerra são essas guerras psicológicas que muitas vezes nós também fomentamos, ou que sofremos, ou que são produzidas nas redes sociais para nos desviar do caminho de Deus. Precisamos estar alerta para esses momentos. Precisamos. É hora da gente refletir, da gente decantar. É hora, gente. É hora. Então, muitos que lutarão em nome do Cristo morrerão. Mas foi o que a gente falou. Olha para a história da humanidade, todos aqueles trabalhadores do Cristo, que o Cristo enviou muitos missionários, como a gente viu no livro A Caminho da Luz, para quem já leu, enviou vários missionários para várias culturas filosóficas religiosas. Ele é um dos governadores do planeta Terra. Quem enviou os missionários para falar sobre as leis de Deus foi ele. E a maioria deles sofreram perseguições e foram mortos. Então, que não temamos pelo corpo físico, mas temamos por perder a nossa evolução espiritual. Porque o corpo passa, mas o espírito fica. E nós somos seres essencialmente espirituais vivendo uma experiência material, e não o contrário. Então, que possamos valorizar aquilo que é eterno, que é a vida espiritual, e não a vida material, que é passageira. É um alerta para nós. Um alerta. E ele faz a advertência: surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas que enganarão a muitos, que enganarão até os escolhidos. Ele faz. Falsos cristos e falsos profetas houve em todos os tempos. Homens que, pelos seus interesses, mobilizados pelos seus interesses pessoais, tentaram dirigir as consciências humanas dentro do âmbito da política e da religião. Gente, cuidado com os ídolos. Não criem ídolos. Sigam Jesus. Nós todos aqui somos falíveis. Todos. Os representantes religiosos e os representantes políticos são falíveis. A gente só deve seguir aquilo que é eterno e verdadeiro. Então, houve em todos os tempos da humanidade. Mas a gente há de reconhecê-los pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Então, são aqueles que falam e fazem. Não são aqueles que incitam o pior que existe no humano, que é a violência, mas são aqueles que trabalham extraindo o melhor que há no humano. Esses são os verdadeiros profetas. Quando alguém te leva, te potencializa, ou te incita o pior que tem dentro de você, ele não pode ser um Cristo, um enviado de Deus. Porque Jesus o tempo todo trabalhou com o melhor que havia dentro de nós, o tempo todo.
Então a gente precisa acordar para isso. Nenhum tirano e nenhuma pessoa que não respeita a integridade do outro, a vida do outro, ele pode ser um representante nosso em nenhum lugar, nem na política, nem na religião. Então é preciso que a gente abra os nossos horizontes e enxergue as coisas com mais clareza. Aquele que te incita à violência, que te leva a ser uma pessoa violenta, ele não pode ser o enviado de Deus. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E aí a gente vai relembrar qual o verdadeiro caráter do profeta. O verdadeiro profeta de Deus é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos, porque ambos estão conjugados e não estão dissociados. Impossível que Deus se sirva de boca de mentiroso para ensinar a verdade ou de boca de tirano para dirigir uma comunidade de pessoas. Então é isso que a gente precisa hoje estar alerta. O nosso modelo e guia é Jesus, gente. Nosso modelo e guia é Jesus. E essa questão 895 foi uma pergunta muito inteligente realizada por Kardec em 1857. Ainda não se havia, naquele tempo, não havia ainda os conhecimentos aprofundados da psique humana, foi trazida posteriormente, bem posteriormente, já no século XX, por Freud, né, que iniciou todo esse processo. Não se conhecia a psique humana. E olha a pergunta que Kardec fez. Posto de lado os defeitos e vícios acerca dos quais ninguém pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Ora, se eu pôr de lado os defeitos de uma pessoa e dos vícios, como é que eu vou poder encontrar uma imperfeição nelas? O que Kardec está perguntando ali seria hoje no linguajar, como é que a gente pode identificar as pessoas, tirar a máscara dela, ver o que tem por detrás das máscaras. E a gente vai descobrir o que tem por trás das máscaras quando há a predominância do interesse pessoal. Então, aquela bondade é só aparente. Aquela bondade é só aparente. Porque se tem um interesse pessoal, há o predomínio do orgulho e do egoísmo. Então, não é bondade. Porque a bondade pressupõe uma visão global, uma visão de fraternidade, uma visão universal, uma visão que vai englobar o todo e não a individualidade. Então, Kardec perguntando, né, no linguajar de hoje, como é que a gente faz, né, para ver que o cara está mascarado? Olha o comportamento dele, está permeado de interesse pessoal, aquela bondade é uma máscara, porque ali de baixo tem um monte de orgulho e egoísmo envolvido. Então, é por ali que a gente vai identificar os falsos cristos e os falsos profetas, gente. Vamos lá? Os falsos cristos e falsos profetas, a gente vai ver, conhece-se a árvore pelos frutos. Uma árvore que dá fruto azedo, ruim, que instiga na sociedade a violência, o pior do humano, é uma árvore má. Mas uma árvore que vai estimular o melhor do humano e que produz coisas para a coletividade viver em paz e em harmonia, é uma boa árvore. Então, pela árvore, a gente conhece, pelos seus frutos, a gente conhece aquela árvore. A característica dos falsos profetas é que eles são numerosos, né? Tem em tudo quanto é lugar. São sedutores, o mal seduz. E inicialmente parece que o mal vai nos proporcionar um imenso prazer, para depois, de absorvido, nos gerar séculos e séculos de dor. Enquanto que o bem é o contrário. Ele pode nos ofertar a dor inicialmente para a gente sair do processo do mal, mas depois ele nos oferta séculos e séculos de paz e tranquilidade. Então, serão sedutores, se farão passar pelo Cristo, farão grandes prodígios, grandes fenômenos até dentro do campo da religião, fenômenos mediúnicos. Mas a gente tem que lembrar que a mediunidade que está radicada no organismo, ela é uma faculdade. E como faculdade, nós temos a de ver, ouvir e de falar. Então, como faculdade, ela é passível, ela pode ser usada para o mal também. Então, não são pelos prodígios, pelas manifestações mediúnicas que a gente vai dizer que uma pessoa é evoluída. Ela é evoluída pelo caráter e não pelas produções de fenômenos mediúnicos. Às vezes produz muito fenômeno mediúnico e não é uma pessoa moralizada.
Porque uma coisa não está atrelada à outra. A gente vai ver isso mais para frente também. Né? Os falsos cristos pretendem monopolizar a verdade. Por quê? Porque por trás está embutido o orgulho, como os antigos fariseus. Seus atos não correspondem aos seus conselhos. É tipo assim, faço o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Os verdadeiros profetas ou cristos são aqueles que possuem a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, a modéstia, a humildade, no máximo. Seus atos correspondem com os seus conselhos. Então, aqui para lembrar sobre a faculdade mediúnica, já que os falsos profetas e falsos cristos trarão grandes fenômenos mediúnicos, Kardec perguntou no livro dos médiuns: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se pode dar do seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então, não confunda os fenômenos mediúnicos. Se vem um médium que vai produzir grandes fenômenos mediúnicos, não significa que ele é evoluído. Não significa. Então, entendam isso. Não olhem por aí. Olhem com mais profundidade, porque o fenômeno é só uma casca. Olhem muito além de tudo isso. E para finalizarmos a nossa conversa, tem um artigo que foi escrito por Marcos Demário no Reformador de abril de 2018, intitulado Nem Tudo que se publica é Espiritismo. Vão lá, vão ler sobre isso. Ele já faz um alerta para todos nós, que faz parte dos falsos cristos, falsos profetas, que há muita coisa sendo publicada de forma impressa ou digital, que está totalmente distanciado dos propósitos, dos critérios propostos por Allan Kardec, e que não diz respeito ao espiritismo, mas que a gente está consumindo, está comprando e está achando que é. Para a gente ficar em alerta, mesmo com as coisas que são postadas nas redes sociais, que não são colocadas fontes para a gente poder ir lá e verificar se aquilo que está sendo dito foi dito pelo Chico Xavier, foi dito por Emmanuel, foi dito por Kardec. Olha aí o leviano nas redes sociais. Por isso que eu fiz questão de trazer todas as fontes bibliográficas para que vocês, mesmo que não conseguiram anotar, mas vão poder ver a palestra de novo, anotar lá e procurar nos livros. Vocês não têm que aceitar o que eu estou dizendo. Eu sou falível. Vocês têm que olhar lá nas obras que foram faladas para ver se está condizente com aquilo que eu estou falando, de verdade. É assim que tem que ser. Tem que ter critério, gente. Vocês têm que exigir esse critério. Isso é um direito de vocês que estão assistindo a gente, de cobrar isso da gente. Vocês têm que cobrar, para vocês terem certeza que vocês não estão levando gato por lebre. E olha a humildade do Chico Xavier. Emmanuel já fez para você alguma referência especial sobre Allan Kardec? E aí, resposta dele lá no encontro com Chico Xavier, pergunta 18, está tudo aí relatado. Lembro-me de que, num dos primeiros contatos comigo, ele me preveniu que pretendia trabalhar ao meu lado, por tempo longo, mas que eu deveria, acima de tudo, procurar os ensinamentos de Jesus e as lições de Allan Kardec, e disse mais que, se um dia ele, Emmanuel, algo me aconselhasse que não estivesse de acordo com as palavras de Jesus e Kardec, que eu devia permanecer com Jesus e Kardec, procurando esquecê-lo. Olha só o conselho de Emmanuel para Chico Xavier. Né? Olha que critério, que bonito, que coragem isso. E aqui está algum dos critérios que nós podemos utilizar, né? Que é o critério da universalidade dos fatos, que nunca vai excluir o julgamento e a razão. Então, para a gente verificar se vem de um falso Cristo e de um falso profeta, a gente tem que conhecer a doutrina, tem que excluir, não pode deixar de julgar, de avaliar, de utilizar a razão. Né? E o método que Allan Kardec utilizou, o bom senso, o método de investigação científica dos fenômenos, a lógica indutiva e o controle universal. Isso aí a gente está só dando uma passada e relembrando. E finalizando, os versículos 12, 13 e 14, onde Mateus relata: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo,
em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Kardec fez uma pergunta vanguardista, que foi a 916, que diz assim, olha que bacana, que lindo. Longe de diminuir, isso nós estamos falando em 1857, imagina hoje, né? Longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Olha a resposta, né? Como se fosse feito hoje a pergunta. Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo de solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar. E aqueles que quiserem ficar no mundo de regeneração, todos nós que desejarmos, teremos que trabalhar para o bem, para a coletividade. Então, teremos que seguir todo aquele roteiro do Sermão do Monte, que abre com as bem-aventuranças, que fala dos misericordiosos, dos pacíficos, de tudo aquilo que a gente precisa trabalhar dentro de nós para ser um bem-aventurado. Então, gente, a conversa foi mais ou menos o que deu para hoje, né? Foi para uma reflexão. Deixo aí para vocês esse material para vocês poderem capturar lá, né? E confirmarem, aprofundarem as suas reflexões. Vamos, se Deus quiser, prosseguir no próximo mês, dando sequência, fazendo outras reflexões, buscando as obras básicas, as obras complementares, trazendo sempre os slides com a referência bibliográfica para vocês poderem verificar. Isso é importante nessa transição planetária, para que vocês não saiam aí aceitando tudo, mas sim verificando tudo para depois aceitar. Isso é a razão, o bom senso. Já que Jesus fez esse alerta para todos nós sobre os falsos cristos e falsos profetas, vamos viver, não vamos nos distanciar da moral do Cristo quando a gente vê que algum líder ou religioso ou político está levando a gente para uma violência interna muito grande, a gente tem que voltar para Jesus e lembrar, o outro é meu irmão, mesmo que ele não concorde com as minhas ideologias, mas ele é meu irmão acima de qualquer coisa, porque a minha verdade é um ponto de vista, e um ponto de vista é uma vista num ponto e ponto final, ok? Muito obrigada a todos pela paciência, pelo carinho, que a paz de Jesus seja o ponto de ligação entre todos nós. Muito obrigada do fundo do coração, obrigada Patrícia também. Nossa, Enir, eu acho que esse estudo ele está trazendo para a gente uma esperança imensa, porque quando a gente se aproxima das verdades do Cristo, você não tem como não ter esperança. Não é verdade? Não tem como. Você vai vendo os ensinamentos dele, você vai vendo o caminho que ele percorreu, e você fala, gente, eu posso ter esperança a todo momento. Eu não preciso me afundar nas tristezas, nessas coisas, nossa, loucas que estão acontecendo no mundo, né? A gente volta para o Cristo e a esperança fica alegre dentro do peito. É impressionante isso. Ele Obrigada. mostra para a gente que vale a pena ser bom, né, Patrícia? Claro. Ele mostra isso para a gente, claramente, né? Claramente, não tem como a gente fazer diferente. Está em dúvida, está com problema, recorre ao Cristo, que tudo é resolvido. Ele não resolve para nós, sim, mas ele nos dá força para que a gente possa resolver, com toda certeza. Tenham fé e tenham esperança sempre. Você faz, Enir, por favor, a prece para a gente? Faço sim, obrigado, faço sim. Senhor Deus, Jesus, nosso mestre querido, eterna gratidão por tantos ensinamentos, que tenhamos força, fé e coragem
para vencer as nossas sombras, os nossos vícios, para que possamos implantar dentro de nós os teus ensinamentos deixados aqui há mais de 2000 anos, Senhor. Que esse amor que foi pronunciado por ti e vivido por ti até o final, esse amor possa nos unir de verdade, que possa ser a força que irá nos mover, que possa ser a força que irá nos reerguer nos momentos de dúvida, que com certeza teremos, que possa ser a força, Senhor, que nos transformará, transformando a sociedade. Gratidão por cada ensinamento, gratidão pelas provas, pelas expiações, pela vida, e que essa paz e que esse amor que por ora sentimos possa prevalecer em nossos corações, hoje, agora e para sempre. Muito obrigada. Que assim seja. Muito obrigada, Eni. Quero agradecer aqui todo mundo, que eu acho que entrou algumas pessoas, eu não falei, mas sintam todos acolhidos, abraçados, e que tenhamos uma semana de muito amor e de muita paz. E, por favor, assistam novamente, compartilhem, eu estou compartilhando com muitos amigos, porque isso é um estudo muito rico, e a gente precisa compartilhar esses ensinamentos do Cristo que a Eni está trazendo as fontes, quer dizer, não tem erro, podem compartilhar sem medo. Vai ser muito bom muitas pessoas assistirem, que é isso que a gente tem que fazer, falar de Jesus. Uma boa noite e uma ótima semana. Obrigada, Eni. Obrigada a você. Uma boa noite.